Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai direto ao ponto para desvendar uma relação que é absolutamente crítica. Como as normas internacionais de direitos humanos e os nossos sistemas de saúde pública se conectam para garantir uma coisa que é inegociável: a proteção da dignidade humana. Para dar o pontapé inicial na nossa conversa, pensem nessa pergunta vital. Quando o sistema de saúde pública falha com o paciente, e vamos pensar especialmente em áreas super sensíveis como a saúde mental, de quem é a responsabilidade final? Onde é que essa conta vai cair? É essencial a gente entender as engrenagens por trás disso. E é exatamente por isso que hoje vamos mapear o passo a passo dessa responsabilização. Vamos passar rapidinho pela essência ética e validade jurídica, pelo papel do Estado como garantidor, pelo emblemático caso Ximenes Lopes, pelas 3 obrigações de gestão, pelo monitoramento em saúde mental e, por fim, como aplicar esses padrões internacionais na prática. Então, vamos começar pela parte 1. A essência ética e a validade jurídica. Sabe, no coração de todo o direito internacional repousa um conceito que não muda: a dignidade humana. O material que estamos analisando define isso como aquele princípio basilar, sabe? Aquele que dita o respeito igual e o valor que já nasce com todas as pessoas. Basicamente, os direitos existem pelo simples fato de existirmos. Não importa a origem, a crença, o status social, nada disso. E tem uma coisa muito legal sobre os direitos humanos: eles têm uma natureza dupla. É como se fosse uma ponte. De um lado, a gente tem a essência ética, que é aquele imperativo moral de que todo mundo tem direitos fundamentais. Do outro, a validade jurídica. E aí que a mágica acontece, porque isso tira a questão só do mundo das ideias filosóficas e a transforma em obrigações práticas, concretas e, mais importante, vinculantes, que são impostas aos Estados por meio dos tratados internacionais. Seguindo em frente, vamos para a parte 2 e entender o Estado como garantidor. Bom, essa realidade jurídica cria uma linha direta que não tem como negar. De um lado da linha estão os indivíduos ou grupos, que são os donos, os titulares dos direitos. Do outro, o sujeito absoluto da obrigação, que é o próprio Estado. Não estamos falando só de uma esperança de ter um bom atendimento. Sabe, o Estado literalmente carrega o dever de fazer toda a máquina administrativa girar para alocar recursos e garantir as necessidades dos pacientes. E isso nos leva à parte 3, o caso Ximenes Lopes. Voltando para o ano de 2006, o caso de Damião Ximenes Lopes contra o Brasil foi um verdadeiro divisor de águas. Foi a primeiríssima vez que o Estado brasileiro acabou condenado no sistema interamericano de direitos humanos, especificamente por violações gravíssimas dentro de uma clínica psiquiátrica. O que isso mostrou para o mundo inteiro? Que assinar aqueles tratados abstratos gera, sim, consequências duras e punições reais na prática administrativa. E tem um ponto aqui que é a grande sacada para quem está na gestão pública. A responsabilidade internacional pelas violações recai inteiramente sobre o Estado. Ela não cai sobre os profissionais de saúde de forma isolada, mesmo que o erro tenha acontecido pelas mãos deles. Como gestores, a gente lida todo dia com o fato de que é o Estado que precisa adotar as medidas legislativas e administrativas para impedir que as falhas aconteçam. É um dever central e institucional, de verdade. Vamos agora para a parte 4. Ver como isso vira um método prático. As 3 obrigações de gestão. Todo esse direito internacional complexo pode ser traduzido em um checklist super prático e acionável para a gestão. São 3 passos. Primeiro, respeitar, ou seja, o Estado não pode limitar os direitos nem negar o acesso das pessoas. Segundo, proteger. Tem que blindar as pessoas que estão sob cuidados contra qualquer ato nocivo ou tortura praticado por terceiros. E terceiro, cumprir, que é tomar a frente, adotar medidas proativas para garantir que os serviços médicos e psiquiátricos estejam disponíveis e com excelência. É um mapa direto ao ponto para a administração pública. E na parte 5, vamos dar uma olhada em como funciona o monitoramento em saúde mental no mundo. A estrutura de monitoramento das Nações Unidas é gigante. E é fascinante ver que existem engrenagens bem específicas por lá, como os procedimentos especiais e os mecanismos baseados em tratados, que funcionam só para garantir que as regras sejam cumpridas. Tem até uma relatoria especializada unicamente em assegurar o mais alto padrão possível de saúde física e mental. Ou seja, as políticas que a gente faz aqui no nível local estão sempre sendo observadas e balizadas por essas lentes globais constantes. E diferentes órgãos globais acabam se complementando nessa vigilância, viu? O sistema da ONU foca pesado em proibir a tortura e em cobrar relatórios super específicos de saúde.
O sistema interamericano, por sua vez, solta decisões que guiam todas as autoridades aqui das Américas. E o sistema europeu, eles criam padrões altíssimos de tratamento. A junção desses três cria um padrão internacional imbatível. Eles exigem que os tratamentos sejam sempre baseados em evidências, não restritivos e, acima de tudo, voluntários e respeitosos. Chegando na nossa última etapa, a parte 6, implementando esses padrões internacionais. O primeiro grande obstáculo que a gente precisa pular na hora da implementação é entender muito bem o que são as decisões vinculantes. Olha só, não estamos falando de uma cartilha de sugestões amigáveis. Quando o Estado assina um tratado de direitos humanos, ele atrai para si a obrigação compulsória de obedecer às decisões das cortes. As estruturas de saúde precisam adequar os seus ordenamentos e regulamentos internos imediatamente para refletir essas ordens legais. Não tem muita margem de manobra aí. Mas tem uma vantagem estratégica maravilhosa nisso tudo: a jurisprudência internacional. Pensa bem, a gente não precisa reinventar a roda administrativa. Ao estudar as decisões, os comentários gerais e as interpretações legais desses órgãos internacionais, os gestores ganham um manual de instruções prontinho. É um material super maduro e qualificado para desenhar políticas públicas mais humanas e incrivelmente eficientes. E os resultados de colocar isso em prática são literalmente transformadores. Alinhar a saúde pública com os tratados garante tratamentos bem menos invasivos e que respeitam estritamente o consentimento da pessoa. Isso preserva a autonomia e a privacidade do paciente. Além disso, traz melhorias clínicas gigantescas e, acredite se quiser, gera benefícios econômicos enormes a longo prazo para o sistema de saúde como um todo, otimizando nossos recursos. Mas o maior prêmio, sem dúvida nenhuma, é construir uma cultura verdadeira e profunda de direitos humanos dentro do serviço público. Para encerrar a nossa análise de hoje, eu deixo essa provocação que é fundamental para todos os gestores e administradores que estão no dia a dia do sistema. Como é que as suas políticas de saúde locais e as suas escolhas administrativas estão, na prática, refletindo a dignidade humana hoje? É uma pergunta complexa, com certeza, mas como a gente viu ao longo dessa apresentação, as normas internacionais dão um caminho muito claro para a gente chegar na resposta. Aprofundar esse conhecimento é o primeiro grande passo para entregar um serviço de excelência. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.